uma aula para a gente falar um pouco de estrutura espiritual. Como que acontece um terreiro de Umbanda espiritualmente? Olha, vamos começar pelo princípio. Para acontecer um terreiro de Umbanda nesse plano que a gente vive, no plano encarnatório, no plano material aqui, primeiro ele é construído lá em cima espiritualmente. Toda a parte espiritual é trabalhada por muito tempo. E aí já é escolhido o pai, a mãe de santo, alguns filhos de santo que vão integrar essa casa e depois as coisas vão acontecendo por si só. Mas toda a estrutura espiritual, o terreiro espiritualmente é montado primeiro lá, primeiro acontece lá, para depois começar a vir acontecer aqui na Terra. E aí a parte espiritual é toda direcionada pelo chefe espiritual que vai incorporar o pai ou a mãe de santo da casa. E eles vão ditar as normas. Então a parte material que nós falamos na aula passada, que é a compra dos elementos, tudo que é material, tudo que envolve material, né? Coordenação, coordenar um terreiro, coordenar a casa, coordenar que dia que vai ser tal trabalho, qual trabalho, isso e aquilo. Lógico que tem coisas que vão ser em conjunto com a estrutura espiritual do terreiro e estrutura material do terreiro. Mas o que é material, quem vai fazer são as pessoas encarnadas. E estrutura espiritual são os espíritos, as entidades, os guias, os orixás é que vão comandar essa parte estrutural. O que eu quero passar para vocês aqui é que toda a parte espiritual, desde a abertura do trabalho, salve a nossa Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Tudo isso, todos os pontos, os cânticos, os ríticos, é tudo passado pelo guia-chefe espiritual. Como que vai ser o procedimento de abrir um trabalho, defumação, cruzamento do terreiro, se vai fazer firmeza, se não vai fazer firmeza, se vai ter assentamento, se não vai ter assentamento, se vai ter ponto de força X, Y, Z, quais que vão ser os pontos de força no terreiro, quem vai coordenar essa parte estrutural espiritual é o guia-chefe da casa, é ele que vai fazer tudo isso. E aí tem algumas funções que são passadas para o pai de santo, para a mãe de santo e para alguns filhos firmes de trabalho, já que a gente vai entender ainda nesse Desvendando a Umbanda, nessa parte Desvendando a Umbanda, se eu não me engano no módulo 6, a gente vai entender o que é médio de trabalho, o que é médio passista, o que é passe, o que é trabalho, o que é médio de transporte. Fique tranquilo, se vocês escutarem essas palavras aqui, a gente vai entender depois no módulo 6. Então, tudo isso vai ser ordenado. Quem que vai ser médio de transporte, quem vai ser médio de trabalho, quem que vai dar passe, quem que vai ser cambono, quem que vai ser isso, quem vai ser o cambono-chefe, quem vai ser cambonos auxiliares, se não tem cambono para todo mundo, né? Então, o guia-chefe espiritual vai fazer toda essa organização estrutural para que o trabalho possa acontecer. Mas isso é responsabilidade espiritual, não é responsabilidade nossa. Então, por isso que às vezes eu não concordo muito em alguns terreiros que eu já frequentei, que a coordenação pega o cambono e leva lá. Ou então o pai de santo, sem estar incorporado, sem ter consultado o guia-chefe, também pega o cambono e fala, você vai cambonar fulano. Eu acho que tem que existir aí uma sintonia espiritual, né? Isso é o meu pensamento, eu não acho. Eu faria sim, se eu tivesse um terreiro. Eu já falei, não sei se eu já falei aqui nesse curso, em alguns vídeos meus lá no Padu, Projeto Axé de Umbanda, que eu sou pai de santo, mas não comandei nenhuma casa. E quando comandar, é dessa maneira que eu vou fazer, é dessa maneira que eu vou agir. Para passar um cambono para alguém, vai ter que consultar a entidade que seja chefe da casa. A entidade Caboclo Pena Vermelha é o chefe, então vai vir em terra
vai passar o cambono, vai lá falar com o guia, voz aceita esse cambono aqui para trabalhar com voz? Não, sintonia tá mais com aquele cambono lá. Então vem o cambono porque pronto, gente, eu acho que é isso, sabe? Que não adianta, e eu acho que cambono é algo que a gente vai falar à parte também no outro módulo, mas tem que ter uma sintonia. A gente vai entender melhor isso no módulo 6, eu vou falar sobre cambono lá também. Então, estrutura espiritual é tudo, essas coisas, quem que vai fazer, né? Então não vai ter assentamento, então todo mundo que for médio de trabalho vai firmar ponto da entidade, para poder ter a firmeza, a força, o axé, o equilíbrio, a energia espiritual girando. A gente vai entender assentamento, firmeza, ponto, riscado, ponto de trabalho, ponto de identidade do caboclo, a gente vai entender tudo isso, mas na parte 3 do Desvendando da Umbanda, que vai ser meses aí para frente. Mas eu tenho certeza que vocês vão estar todos aqui comigo para que a gente possa entender tudo dentro do seu tempo. Então, essa parte espiritual do terreiro, quem comanda é a entidade chefe. Não adianta querer passar à frente da entidade chefe, porque se passar, vai ser só um tempo perdido, entendeu? Vai ter que voltar atrás e refazer, porque a entidade uma hora ela vai falar para voltar para fazer diferente. Então não adianta querer dar o passo maior que a perna, colocar o carro na frente dos boi, tem que respeitar. E isso é uma parte fundamental do que eu quero falar aqui com vocês, que é respeito. Um terreiro de Umbanda sem respeito pela espiritualidade, sem respeito pelo sagrado, sem respeito pelo divino, e sem respeito pela hierarquia espiritual de um terreiro, não dá certo. Pode ter a harmonia que for na estrutura material, mas se não tiver respeito, não vai dar certo. Vamos entender um pouco isso? Vamos supor um médium que não se agrada muito com as ordens ali, o que foi decidido espiritualmente pelo caboclo, pelo preto velho, pelo baiano, pelo Exu, que comanda aquela casa, né? A gente não sabe que entidade que comanda, seja o nosso terreiro imaginário aqui. Vamos exemplificar melhor, nosso terreiro imaginário é comandado por um caboclo. Pronto, beleza. Então o seu Pena Verde está lá comandando a casa e ele vai falar que, vamos supor aqui, que não tem assentamento, não vai fazer assentamento no terreiro, não vai fazer. Né? No terreiro de Zélio Fernandinho de Moraes não tinha assentamento, vai fazer ponto riscado. Então todos os caboclos, tem o pai, a mãe de santo e mais 4 médios de trabalho que é firme já e que trabalham já com consulta. Então vão ser 6 pontos riscados do pai, da mãe de santo, mas desses 4 médiums aí, seja médiums homens ou mulheres, que incorporam e trabalham dando consulta, fazendo toda a magia que necessite com as entidades, as entidades fazendo toda a magia em seus médios com os consulentes. Então pronto, eles vão lá e firmam um ponto. Essa é a sustentação da casa. Aí vai ter um médium que não gosta muito disso, porque ele vem de uma tradição, ele veio para o terreiro de uma outra tradição, porque o terreiro dele fechou ou algo parecido, e caiu ali e começou a trabalhar, foi lá, passou, né, pelo guia-chefe e está inserido na casa. E ele não gostou muito disso, porque ele acha que terreiro tem que ter assentamento, senão não tem força, senão não tem axé, senão não tem energia. E aí ele começa, sabe, a questionar como que funciona, como que é tal. Ou esvazia o copo e entra no terreiro e aceita as regras, ou então sai dali e procura outro ou monta o teu terreiro. A gente vai ver na próxima aula como surgem os terreiros de Umbanda. Então é isso, gente. Parte espiritual tem que ter respeito, tem que respeitar. Vai entrar num terreiro de Umbanda, você vai pôr a tua cabeça e teu ori para pai de santo e mãe de santo abençoar e proteger. Já a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, a primeira coisa, você é um bandista e respeita os orixás, respeita o sagrado. O teu ori vai ser entregue para o Olorum.
para os orixás e para as entidades que te assistem, mas também vai ser entregue para os orixás e para as entidades do pai e da mãe de santo da casa. E aí você não vai respeitar? Eu não estou dizendo que você deve ficar quieto e não conversar, não dialogar, não dizer pai, ou pelo menos perguntar, pai, mãe, por que não tem ponto de força? Você pode me explicar? Para mim é uma novidade, eu nunca vi. Abra o teu mental para entender e não fique falando, mas não tem aqui, mãe do céu, o que é isso? Um terreiro sem força, um terreiro sem assentamento, não tem força, não tem energia, não tem proteção, e já fica colocando caraminhola na cabeça dos outros filhos de santo. Respeito, você aceitou, você entrou no terreiro conhecendo o terreiro. Por isso que eu acho que prática para entrar no terreiro tem que ficar lá 6 meses sentadinho na assistência, de branco, entendendo, vendo, olhando toda a ritualística, olhando tudo o que acontece, para depois ingressar, ficar mais 6 meses de branco em pé até o final do trabalho, todo dia ali de cambono, de auxiliar, de assistente ali das entidades, né, de médio porteira, chamando os consulentes, para entender tudo, como funciona, qual é a ritualística da casa, como que é. Agora sim, essa é a casa que eu queria mesmo, e aqui mesmo, agora eu tô chique, agora tá firmeza, era isso que eu esperava da Umbanda, pronto, tô satisfeitíssimo. É aqui sim, pai, quando vier falar com você, você tem a resposta, mas construiu a Umbanda aqui dentro. Essa é a parte espiritual do terreiro, o respeito. Essa é a parte espiritual de você respeitar o teu irmão. Se ele incorpora o caboclo quietinho, num canto ali, sem dar o brado, você não tem que falar nada. Mas será que está incorporando? Respeito, gente. É parte espiritual, é estrutura espiritual. Como a gente vai desrespeitar uma entidade? Como a gente vai questionar a entidade de alguém? Respeita, cuida da tua vida, cuida do teu caboclo, das tuas entidades, do teu preto velho. Estrutura espiritual é tudo isso. É como vai ser processado uma fundanga, como vai ser processado um descarrego, como vai ser processado um trabalho de desobsessão. Tudo isso é parte espiritual que vai promover. Como que vai ser os trabalhos fora do terreiro? Vem uma família que está com um problema sério na casa e aí tem que ir lá, tratar lá. Vai ser feita uma equipe. Como que vai ser isso? Parte espiritual, estrutura espiritual do terreiro que vai decidir. Todas essas coisas são espirituais. E quem decide isso é o guia-chefe da casa, do pai ou da mãe de santo, né? Pode ter terreiro que tenha só pai de santo, pode ter terreiro que tenha só mãe de santo. A gente vai ver na próxima aula. E é assim é que faz, mas todos nós temos que respeitar. Um terreiro, para ter uma boa egrégora, uma boa energia, tem que estar com a parte estrutural bem formada, bem legal, bem tranquila, sem, né, as pessoas que cuidam da diretoria, da parte de tesouraria, tal, ficar sossegado, e o pessoal que cuida da parte espiritual, que é pai, mãe de santo e alguns filhos ali que vão ser braço direito do pai e da mãe de santo, também fica tranquilo, porque tá beleza, sabe assim, tá supimpa, tá tranquilo, todo mundo tá se respeitando. É lógico que não vai existir um terreiro como a gente está imaginando aqui, né? Com tudo, nossa, beleza. Sempre vai existir um probleminha ou outro para a gente acertar, uma aresta para cortar, uma asinha para parar aqui, outra asinha para parar ali, né? Um pingo no i para a gente colocar. Mas se a gente tiver no mental, em vez de eu questionar, em vez de eu criticar, em vez de eu apontar o dedo, em vez de eu falar do outro, eu ir lá e perguntar, mas por que é assim? É muito melhor você ter o conhecimento do que achar que tem o conhecimento e ficar falando. Vai lá e pergunta, de repente seu conhecimento pode não estar aquém daquilo que você está pensando que você tem. Pode estar aquém, você pode estar com um conhecimento equivocado, você pode ter aprendido de uma maneira não tão
bacana, não tão certa. E sempre, independente do assunto, sempre quando a gente reescuta esse assunto por outras perspectivas, de outros ângulos, por outros prismas, a gente vai sempre aprender algo novo. Então sempre é bom perguntar. Se está com dúvida sobre alguma coisa, vai lá e pergunta. Se a entidade está trabalhando de cambono, parte espiritual, olha lá, parte espiritual. A entidade está falando, um cambono não pode ir lá e questionar o que a entidade está falando. A entidade não pode ir lá e colocar pulga atrás da orelha do consulente. O cambono não pode ir lá e colocar uma pulguinha atrás da orelha do consulente. Porque o caboclo falou de uma coisa, o cambono falou, não faz assim não. Faz desse jeito aqui que vai ficar melhor. Mas a entidade mandou fazer de um jeito. O cambono vai lá. Gente, isso existe. Mas é sério, eu dou risada porque é coisa que não deveria existir, mas existe. Então a gente tem que acertar essas arestas. Agora, o que o cambono deveria fazer? O consulente saiu? Só um minutinho, eu já vou lá já. Só deixa eu tirar uma dúvida. Pai, mãe, se for um caboclo, uma cabocla, um preto velho, uma preta velha, o senhor pode me explicar aqui? Fiquei com dúvida, sabe? Eu já vi fazer dessa maneira. Eu, quando era cambono, eu fiz isso muitas vezes, inúmeras vezes, né? Eu tinha uma maneira, quando eu entrei no terreiro, e aí começou a ser diferente. Tava de cambono. Como que faz? Não, meu filho, é por causa disso, tem que ser assim, por causa das coisas que estão passando, então mantém desse jeito mesmo. Mas essa sua maneira também é válida, mas se não fosse por causa desse fator, daria certo. Pronto, está explicado, você entendeu, olha que legal. E você não vai precisar ficar falando, e nem vai precisar tirar a autoridade, desrespeitar a entidade, porque quem somos nós para desrespeitar a entidade? Estrutura espiritual é o respeito. O ponto-chave dessa aula, estrutura espiritual, é o respeito. Nós temos que ter respeito. Lá na aula 2, na aula 1, quando a gente falou sobre estrutura, plano físico, estrutura material, o respeito também tem que existir. Isso sem sombra de dúvidas. Mas aqui é a chave principal, respeitar onde você pisa, o solo que você pisa, a ancestralidade daquele solo, né? Respeitar tudo isso. E aí a gente tem dois pontos muito característicos dentro de um terreiro de Umbanda, que é o abaçá, onde se processa o ritual umbandista, a gíria de Umbanda, onde ficam os pais, as mães de santos, onde ficam os filhos de santos, onde as entidades incorporam seus médios e aonde são dadas consultas, ou seja, a gíria de Umbanda, o processo ritualístico. E existe logo, antes, né, de entrar, a assistência. Então você entra dentro de um terreiro, assistência, e lá em cima, logo na frente da assistência, o abaçá. Então o abaçá é como se fosse uma câmera energética de todo o processo magístico que a Umbanda realiza. Então, antes de começar, existe também uma estrutura espiritual de que antes de se abrir os portões da casa, o pai ou a mãe de santo reza esses dois lugares. Os pontos de força nós vamos ver depois, no módulo 5. Então, esses dois pontos de forças maiores do terreiro, e que são vistos por todos, e que todo mundo tem acesso, né? Ele é rezado pelo pai ou pela mãe de santo. Rezado como? Antes de abrir, o pai e a mãe de santo chega, vai lá no altar, o altar fica no abaçá, né? O peji, o congá, como vocês queiram falar, fica no abaçá, e ele vai lá, pede força, proteção, mente firme, e faz uma prece pedindo para que ergam-se ali os muros de sustentações, os pilares de sustentação daquele abaçá. E aí ele vai evocar alguns orixás, que são de costumes do pai, da mãe de santo, que são já orixás que são firmezas e sustentação daquele terreiro. Vamos supor, um terreiro que é sustentado por Ogum, por Inhaçã, ele vai pedir para que Ogum e Inhaçã levante esses pilares de sustentação, que os protejam,
contra toda investida contrária, contra todo pensamento ruim, contra toda forma de pensamento, miasmas, larvas astrais, sejam impedidas de entrar no terreiro naquele dia. Que quando todo aquele povo que está lá fora precisando de ajuda espiritual ou encarnados, que todos os consulentes que aqui entrarem sejam antes já limpados pelos Exus e Pombageiras, pelo povo da rua, que cada um dos espíritos que aqui precisarem de luz possam ser direcionados aos pontos de força. Então é feita uma reza, é feito um pedido, uma energização naquele abaçar, naquela, para toda a gira, é feito isso. Então olha só quanta responsabilidade tem um pai de santo, uma mãe de santo, para abrir um terreiro de Umbanda, para abrir uma gira de caridade. E a gente, às vezes, como consulente ou como umbandista, sem saber disso, entra lá, o celular ligado, e conversando, falando alto, não está nem aí para nada. Então, hoje aqui no Desvendando a Umbanda, a gente está desvendando mesmo, descortinando, tirando as coisas que acontecem e que muita gente não vê. E é importante saber para que se ganhe força, para que se ganhe energia, para que se ganhe respeito e você entre no terreiro de Umbanda de uma outra forma, com outro pensamento. Então o pai e a mãe de santo faz isso, para que mesmo os filhos de santo que vierem ali e fizerem a corrente mediúnica, ficarem ali no seu lugar ali, antes de começar a gira, já estejam energizados, fortalecidos por aquela reza, por aquela força, por aqueles orixás já trabalhando sobre aquele pedido do pai ou da mãe de santo, em cada um dos seus filhos de santo. Mesmo que eles venham com o preceito pronto, já de casa, e tem que vir, eles vão ter um outro axé, uma outra força. E a gente vai ver que cada um deles já passou pelos sub-rituais, que são os pontos de força da casa. No módulo 5 a gente vai ver isso. Então ele vai ter um outro axé, uma outra força ainda para esses filhos. E para assistência, ele desce até a assistência, ele vai até o solo da assistência e pede para que aquele solo seja consagrado, seja abençoado, que cada um que ali pisar possa receber o axé da casa, a energia da casa, que os orixás também permitam que levante ali os pilares de sustentação e que nenhum mal possa afetar aqueles irmãos que estão ali chegando, espirituais ou encarnados. E assim ele vai falando a prece, vai pedindo para que o Baluaê traga cura no espírito, cura na matéria, enfim, ele vai fazendo dentro do que o chefe espiritual dele passa por intuição ou passa realmente, olha, eu quero que seja assim, 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 desse jeito. E aí faz, e não é incorporado não, é o pai mesmo desincorporado, a mãe mesmo desincorporado, fazendo essa prece, fazendo essa oração, essa firmeza, para que fique blindado aqueles dois grandes pontos de força, aquelas duas grandes locais onde vão se processar todo o movimento maior. 95% do movimento de um terreiro é ali, e nos pontos de força são casos específicos. Um consulente precisa ser levado a um ponto de força X, então ele vai ser levado, mas é coisa não é uma coisa corriqueira, é uma exceção, né? É uma exceção que vai acontecer de um filho ou de uma filha ser levado a um ponto de força. Então, essa é a aula de hoje, falando sobre estrutura espiritual, e fica aqui na cabeça de vocês o respeito. Se vocês lembrarem de respeito, vocês vão ter que lembrar que vocês devem respeito como um bandista, Quem é um bandista mesmo? Todo mundo que vai no terreiro de Umbanda. Quem vai no terreiro de Umbanda é um bandista. Mas eu sou católico, eu vim aqui só para tomar um passe. É um bandista. Foi no terreiro de Umbanda, é um bandista. Ou larga a católica, ou então fica na católica. Porque se você vier para cá, você vai ser um bandista. É um bandista. Quem vai no terreiro de Umbanda é um bandista. Então todos nós temos deveres e temos direitos. E como médiuns nós temos os nossos deveres também, que é o mesmo dever que eu falei na aula 1, a gente também tem o dever de colaborar, de ajudar e de ter o respeito, de ter essa energia, essa força, para que a gente possa
tocar em diante tudo o que a gente precisa fazer pela Umbanda, para que a Umbanda continue fazendo toda essa maravilha que ela faz por nós. E olha que a Umbanda transforma de uma maneira sensacional. Só vivendo a Umbanda dentro do coração, só tendo a Umbanda junto com você 24 horas por dia, respirando, vivendo a Umbanda. E eu não estou falando aqui que você precisa sair paramentado que nem pai e mãe de santo, que nem médio para rua cheio de colar, cheio de guia, né, como se fosse colar, para dizer que você vive e respira a Umbanda. Não, você tem que aqui dentro, ó, viver e respirar a Umbanda na sua postura, na sua conduta ética e moral. Um grande axé para vocês, que Oxalá e o Lorum abençoe vocês muito, muito, muito poderosamente, que todos os guias, mestres, protetores, anjos de guarda estejam sempre do lado de vocês, e vamos dar continuidade ao nosso curso Desvendando a Umbanda, que eu estou muito feliz de poder ser o professor de vocês neste curso. Beijo para vocês, axé, e até a próxima aula.